Aviso, esse vídeo não tem intenção alguma de ofender alguma religião. Isso daqui é apenas ficção. Olá, amantes do mistério. Hoje irei falar de um SCP. E esse SCP tem relações com a Bíblia e também com um outro SCP. E esse SCP se chama SCP-073, ou como alguns chamam, Caim. Mas enfim, vamos para o vídeo. Olha, eu quero que você guarde bem as coisas que eu vou falar agora, porque essas coisas vão fazer sentido lá na frente. SCP-073 aparenta ser um humano do sexo masculino, bastante bronzeado, com descendência das regiões da Arábia ou do Oriente Médio. Cerca de 30 e poucos anos, possui 1,85 m de altura e pesa 75 kg, cabelo preto e olhos azuis. Seus braços, pernas, espinhas e omoplatas parecem ter sido substituídos com versões artificiais, feitas de um metal pouco conhecido. Esse metal se chama berílio. Não se tem muita informação sobre esse metal, mas também esse metal pode ser encontrado nos SCPs 1216, 1427, 2481 e no SCP 2711. O SCP-073 só percebe essas alterações quando elas são mencionadas, alegando desconhecer como as substituições foram feitas, afirmando tê-las desde que consegue se lembrar. Há um símbolo escrito na testa do indivíduo de origem aparentemente suméria. O símbolo ainda não foi traduzido e o indivíduo torna-se angustiado quando o símbolo é mencionado, se recusando a falar sobre o assunto. O indivíduo precisa consumir alimentos e água regularmente, mas é estritamente carnívoro. E por que disso? Bem, qualquer coisa que 073 toque, que tenha vindo de alguma coisa vegetal, tipo folhas, frutas ou algo desse tipo, simplesmente queima ou apodrece. E isso só acontece a um raio de 20 metros. O 073 se autodomina Caim, e normalmente é educado e simpático com todos os cientistas da fundação, embora alguns o tenham descrito sua fala como fria e pouco mecânica. O indivíduo é bastante prestativo e ajuda funcionários em suas tarefas diárias, quaisquer sejam. Possui um conhecimento detalhado sobre história, da antiga até a mais recente. Conhece a maioria das línguas comumente faladas no mundo, incluindo algumas línguas mortas. O indivíduo demonstra ainda possuir memória fotográfica, lembrando palavras por palavras e um dicionário de 800 páginas, folheando em 1 minuto e meio. Os resultados de seus testes de inteligência são acima da média. Qualquer tipo de violência direcionada a Caim é diretamente refletida ao seu atacante. É por isso que ninguém consegue tirar uma amostra de sangue dele, porque na hora que eles tiram o sangue já não é dele, e sim do indivíduo que tirou o sangue. Tentativas de causar danos indiretos também resultam no recebimento dos ferimentos pela pessoa que provocou a ação. Embora 073 não receba qualquer tipo de lesão, o indivíduo afirmou sentir dor, pedindo educadamente que os pesquisadores evitem ações excessivamente lesivas. SCP-073 foi encontrado no Departamento de Polícia de Nova York. É uma data não revelada, detido após ser encontrado entre os corpos de diversos membros de uma gangue. 073 contou à polícia que a gangue havia tentado tirar sarro dele, mas se enfureceram e tentaram matá-lo, o que resultou na morte de seus membros. 073 foi encarcerado e deram ele como anônimo, uma vez que não tinha nada de informação sobre sua pessoa. 073 chamou a atenção da fundação após uma investigação de rotina de anônimos e foi liberado sob custódia. Considerando a natureza indestrutível de 073 e sua memória fotográfica, o Conselho O5 ordenou que informações e dados sejam mantidos em backup em 073, garantindo sua preservação em caso de eventos apocalípticos. Embora esta decisão tenha causado reações diversas em funcionários da Fundação, 073 concordou e jurou manter o sigilo sobre essas informações. Quando informações relacionadas a 076 foram trazidas a 073, para backup, o indivíduo demonstrou familiaridade com o assunto, mas se recusou a adicionar qualquer informação, alegando ter conhecimento integral sobre 076. SCP-073 então afirmou que seria ideal para todos os envolvidos que ele e o SCP-076 nunca se encontrassem, em hipótese alguma. Agora que eu te falei sobre o SCP-073, agora eu vou falar da história de Caim e Abel.
Naquele tempo, eles praticavam atos de adoração ao Senhor, sacrificando parte de suas produções. Em todas as vezes que faziam a oferta ao Senhor, este agradava das que Abel oferecia e não agradava das ofertas de Caim. Isso se justifica pelo fato de que Abel oferecia as primícias, ou seja, os primeiros e melhores frutos para serem dedicados ao Senhor, indicando o coração voltado a ele, colocando o seu Senhor em primeiro lugar. Em seu caso, a melhor ovelha, enquanto Caim oferecia o que restava da colheita, o que tornou o seu ato de oferta ao Senhor como um ato de formalidade, um ato sem importância. O resultado disso foi que o Senhor agradou das ofertas de Abel e não se agradou das ofertas de Caim. Não bastasse colocar o Senhor em segundo plano, a história relata que Caim invejou o irmão, vindo a fazer aquilo que seria o primeiro homicídio. Caim matou Abel. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Apesar de não aprovar as atitudes de Caim, o Senhor agiu de misericórdia e colocou nele um sinal, para que não fosse ferido de morte por o que o encontrasse. E assim saiu Caim diante da face do Senhor, e morou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Essa foi uma breve resumida da história de quando Caim matou Abel. Espero que tenham compreendido. Mas enfim, como vocês viram, Deus colocou um sinal na testa de Caim, e assim, ninguém conseguiria matá-lo. Então, vocês estão interligando os pontos? Então, sim, quer dizer, talvez Caim, o Caim SCP, seja o mesmo Caim da história original. Mas como ele conseguiu aquelas partes de metal? Bom, se passaram milhares de anos desde quando isso aconteceu, então simplesmente deve ter acontecido alguma coisa entre esses milhares de anos. Uma pessoa deve ter pegado ele, mas acho isso improvável porque essa pessoa morreria no processo. Bom, citamos o SCP-076, que é um SCP que está interligado com o SCP-073, e o nome dele, Abel. Mas a gente pode pegar o L e botar no lugar do E, que fica Abel, que é o nome do irmão de Caim. E sim, esses dois SCPs podem ser irmãos, entre aspas. Exatamente, mas como ele está aí? Bom, é uma história muito grande. Se eu falasse, o vídeo ficaria com mais de 30 minutos. Mas eu posso dar um resumo do SCP-076. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Esse SCP fica preso em uma espécie de caixão, que de vez em quando ele desperta e faz um caos. Mas ele pode ser morto, mas ainda assim, ele sempre volta. Ele parece ser um humano, com tatuagens vermelhas, e ele usa espadas negras para poder atacar suas vítimas. As únicas coisas que ele não ataca são animais que não o machuquem. Bom, isso foi um breve resumo desse SCP. Talvez no futuro eu faça um vídeo sobre ele. Mas enfim, como Caim disse, eles nunca devem se encontrar, em hipótese alguma. Por que disso? Simples, isso pode causar um evento apocalíptico. E é por isso que eles nunca podem se encontrar. Porque se isso acontecesse, seria uma ótima reunião de família.